Oi, gente. Estou de volta. Não sei se vocês já chegaram. Olá. Oi. Gente, a gente vai tentar mais uma vez. Eu vou tentar. A gente não tem ideia do que é isso. Já aconteceu na primeira vez que eu tive a live com o Max, aconteceu a mesma coisa. A gente acabou tendo que ir pro Insta dele, lá deu certo. Eu não tive esse problema em outras, então também não sei o que é. Então a gente vai tentar mais uma vez. Eu vou chamar o Max aqui. E se não der de novo, e é bem possível que não, aí a gente vai pro Insta dele, tentar lá, porque da última vez a gente fez no dele e funcionou, tá bom? Aí vocês vão pra lá, é só clicar no meu mesmo, vai aparecer lá pra vocês que eu estou ao vivo, só que no dele. Aí só ficar atento lá. Deixa eu chamar. A Marina, para os ansiosos aqui já é um teste, exatamente. Isso aí. Opa. Agora deu! Que bom! Que ótimo! Muito bom, Marcos. Você já estava aqui, ó, pensando que não ia dar, que a gente já ia ter que migrar para o seu e deu certo. Eu até me surpreendi, que bom. Deixa eu só tentar aqui. Era só um teste, né, para os ansiosos, para ver se a ansiedade aguentava. Inclusive a nossa, né? Exato. Bom, gente, bem-vindos todos que estão chegando aí ao Lifestyle Talks. Eu estou aqui de novo trazendo o Max para essa conversa, mais uma vez, né, para a gente falar de Ayurveda. Dessa vez a gente vai ter um foco na ansiedade, né, que tem tudo a ver com os últimos talks que eu tenho feito também no meu Instagram sobre desacelerar. O Max, vocês já até conhecem ele, porque eu já falei dele aqui bastante, mas o Max é terapeuta holístico há mais de 18 anos. Então, o Max tem formações no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos. E foi, inclusive, o meu professor no ano de 2016 e 2017. Então, aí tem bastante trocas também entre a gente nesse processo. E no meu processo de Ayurveda também. Então, obrigada, Max, mais uma vez, por aceitar estar aqui com a gente no Lifestyle Talks e bater esse papo aí sobre ansiedade. Obrigado, Paty, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Que bom. Bom, Max, e aí começando, né, esse tema ansiedade. Quando eu comecei a falar desse tema de desacelerar, e talvez a forma com que eu coloco esse desacelerar, ele gera até, às vezes, a pessoa pensa que é algo mais físico, né? Ah, mas eu preciso de mais energia. E ele é muito atrelado ao mental. E quando eu abri um espaço para as pessoas me falarem o que era mais difícil para elas quando elas pensavam em desacelerar, veio muito ansiedade, mas ansiedade permeada entre várias outras coisas que as pessoas falavam. Então, elas falaram muito da questão de medo de não estar dando conta de tudo, falavam de culpa, de às vezes não estar produzindo o quanto elas gostariam, da pressão de ter que produzir o tempo todo, da necessidade de estar sempre ativa, pensando, criando, fazendo, de se sentir devendo muitas coisas, da questão do multitask, né, de multitarefa, de ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sentir que ainda não deu o seu melhor. Então, às vezes as pessoas acham, eu tenho que fazer mais, porque eu ainda não estou muito boa naquilo. E quanto mais elas vão se dissipando a energia, a sensação de que não está sendo boa em nada só aumenta, né? E a dificuldade de desacelerar a cabeça. E aí entra no ponto, né, da ansiedade, que é essa desaceleração mental. Que você vê assim nos seus atendimentos? A ansiedade está mesmo afetando muita gente? É um número hoje expressivo aí nas suas consultas, no geral? O que você percebe? Foi até interessante porque eu tinha feito até uma enquete, né, um tempo atrás, umas semanas atrás, com algumas sugestões de assuntos para a gente falar, e o que ganhou foi a ansiedade também, né? Então, isso, por um lado, remete a gente à nossa preocupação, né? Hoje eu te diria que a cada 10 pacientes que eu atendo, 8 permeiam com a ansiedade.
né? E embora busquem por motivos diferentes, mas a ansiedade está muito presente ali. É claro que isso não é uma estatística, porque a gente está falando de pessoas que já estão procurando ajuda, né? Que a grande preocupação são aquelas pessoas que ainda não perceberam. E isso é super preocupante, né? E a ansiedade é um assunto que eu acho muito importante a gente levantar, porque ela origina vários outros processos, né? Como a síndrome do pânico, como uma depressão, né? E a gente, claro, a gente não está falando daquela ansiedade gostosa, né? Aquela ansiedade assim, que eu vou viajar amanhã, ou eu vou ver uma pessoa amada que eu não vejo há muito tempo, né? Não é essa ansiedade, mas sim aquela ansiedade que começa a criar problemas, criar desequilíbrios no teu dia a dia, na tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, né? Ótimo. Então, é a ansiedade extrema, né? Aquela ansiedade, eu acho que passou do limite, porque a ansiedade em pequenas doses, ela faz bem, né? Ela é produtiva, ela te faz produtiva, exato. E ela é até boa, acho que pensando no nosso histórico como ser humano, como defesa mesmo, né? A gente precisa da ansiedade para a gente mover, né? Mas o problema é o extremo, a gente está movendo demais. Então agora a gente tem o desafio contrário de como a gente diminui, né? Porque eu acho que se fosse uma ansiedade, a ansiedade que é normal, seria ótimo, né? E talvez até estimular ela em pessoas que talvez não estivessem sentindo tanto. Mas eu acho que hoje a gente está muito mais pro lado de lá, né? Pro lado do extremo da ansiedade. A gente vive uma era de cobrança, né? Uma era de pressão, uma era de informação e agora até com essa questão de você querer ser sempre o melhor, o maior, o mais produtivo, o mais em tudo, né? E nem todo mundo está pronto para aguentar, porque na verdade, assim, eu acho que não é bom para ninguém o extremo, né? Mas tem pessoas que vão resistir melhor e outras são mais frágeis, mais sensíveis a isso, né? E o que é pior, é uma coisa que está ficando tão abrangente, e é isso que mais me preocupa, porque tudo aquilo que acontece, que é muito presente, que vai virando comum, né, vira normal. Ou seja, eu sou ansioso, você é ansiosa, a Mariazinha é ansiosa, então é normal ser ansioso, né? E essa que é a preocupação, porque o normal, o desequilíbrio que vira a normalidade, entra num lugar comum, e as pessoas não se cuidam, não buscam ajuda, né? Não, você pegou no ponto-chave. Eu nunca vi tanta gente dormindo tão tarde para produzir. E aí agora a quarentena é um momento assim que você vê, né? As pessoas falando, trabalhando de madrugada, é a hora que eu consigo. E sim, a gente tem que, né, se flexibilizar, mas é um extremo que no fim das contas, assim, eu, pelo menos na minha experiência, 2 dias que eu acabo, né, ficando, sei lá, até 2 da manhã porque eu quero fazer alguma coisa, no outro eu não sou nada. E o meu desequilíbrio? Né? Então, assim, o quanto vale a pena isso? O problema é, as pessoas estão se comparando a quem também está trabalhando de madrugada. Então, outro dia eu li até uma frase do trabalhe enquanto seus filhos dormem, né, à noite. Então, assim, eu entendo que está todo mundo querendo e quer produzir, quer achar espaço, mas o quanto a gente deixa de olhar para a gente como indivíduo, né? E para um pouquinho de se comparar com toda a sociedade, né? E até esse ponto importante, porque não me deixa esquecer, mas da gente falar um pouquinho mais para frente, um pouco sobre os ritmos circadianos, né? A importância da questão dos horários, da rotina, porque hoje tem muita gente que está se sobrecarregando e dizendo, batendo no peito que é notivo, né? Não, eu sou produtivo à noite, né? Notívago, exato. Notivo, não é bem assim. Você está, na verdade, invertendo, usando uma energia, usando uma energia que o teu corpo deveria estar usando para outra coisa durante o teu sono, para produzir, porque a sensação é boa, né? Opa, agora, a partir de agora eu sou produtivo, né? Eu produzo mais, eu crio mais, e na verdade essa energia deveria estar sendo usada no teu corpo durante o teu sono profundo para limpeza, né? Então a gente está invertendo esses processos importantes do nosso corpo, e aí depois a gente não sabe por que a gente não dorme bem, por que a gente tem problemas digestivos, porque a gente tem vários outros problemas. Exato. Não, ótimo, ótimo que você falou isso. Acho que vou até aproveitar para contar um pouquinho. A gente vai falar dessa parte, né, de rotinas, deixar até as ferramentas para a gente controlar mais a ansiedade ali um pouquinho para o meio, mais para o final, para a última parte da live.
mas a gente tem que começar contando, né, Max? E aí eu ia te pedir para contar o que é a ansiedade pelas lentes do Ayurveda, aonde que está esse desequilíbrio, por que a ansiedade é um desequilíbrio, né? E como a gente entende esse desequilíbrio para começar a ir para a ação e, de fato, melhorar ela. Só para a gente ter uma ideia da importância disso, hoje se estima que 24% das mulheres no mundo têm algum nível de ansiedade já elevado. E nos homens, em torno de 14%, 15%. Né? Isso, claro, se explica muito pela questão da dupla jornada da mulher, de casa e trabalho, tudo isso acaba gerando mais esses itens. E se calcula que em torno de 31% da população mundial vai, em algum momento da vida, vai ter sintomas mais graves de ansiedade. Só para você ter uma ideia, em termos de números, nos Estados Unidos se estima mais ou menos 19 milhões de pessoas. Um número bem, bem grande e que assusta. Então, assim, para o Ayurveda, basicamente é um distúrbio Vata, né? Ou seja, é o quê? Sistema nervoso central. Quem controla o sistema nervoso central, né, é Vata. Né? Então, quanto mais você acelera a Vata, quanto mais você se desequilibra, né, e aí depois eu vou falar também um pouquinho dos sintomas, né, da ansiedade, sintomas físicos, sintomas emocionais, e aí vai ficando claro, né, por que a gente gera esse desequilíbrio, quais são as causas, né, e basicamente o maior influenciador é o nosso estilo de vida. Né? Claro que vai entrar aí a alimentação, vai entrar questão de horários, vai ter sobrecarga de trabalho, né? Mas clima, até o nosso clima influencia. Agora, por exemplo, no Brasil, a gente entrou no outono. Né? E o outono é o período Vata, que ele é mais frio e mais seco. Então, é muito comum as pessoas se sentirem mais ansiosas, com mais dificuldade de concentração. Né? Ou seja, quem já está no nível de desequilíbrio de Vata vai ter mais sintomas disso, vai se sentir mais ansioso. Então, são várias características que são importantes que se perceba, né? Mas basicamente se baseia nessa questão do desequilíbrio de Vata. Legal, teve até uma pergunta, uma pessoa que me fez uma pergunta hoje, falando, mas você poderia falar da ansiedade, como que ela é para o Pitta, como ela é para o Kapha e como ela é para o Vata? E eu acho que às vezes as pessoas se confundem um pouco aí, justamente porque vão ter vários outros sintomas emocionais, né? Um estresse de um Pitta, de um Kapha, de um Vata. Mas a ansiedade, ela é Vata. Né? E um Pitta, tudo bem ele ter um desequilíbrio em Vata. Tudo bem que eu digo, é possível ele ter um desequilíbrio em Vata. Né? E um Kapha também. Então, assim, o Kapha, que às vezes ele está pensando que ele tá longe, e também, eu estou tendo ansiedade, então estou comendo mais, eu estou aumentando o meu Kapha, mas o meu Vata também está em desequilíbrio. Então, esse entendimento, ele deixa a gente com um pouco mais de clareza que a gente sim tem que agir no Vata nesse momento do desequilíbrio, né? E assim, as pessoas confundem muito também o desequilíbrio com a constituição. Então, assim, se eu sou Vata, eu sou ansioso. Na verdade, tem muita gente que se diagnostica como Vata por ser ansioso. Né? Então, é importante a gente deixar claro que ser Vata por si só não significa ansiedade. A ansiedade é um desequilíbrio gerado pelo desequilíbrio de Vata. Então, assim, você pode ter o Pitta, o Kapha, o Vata com desequilíbrios. Vão ter algumas sensações diferentes? É possível que sim. Né? Por exemplo, uma coisa muito comum nos Vatas é quando estão muito ansiosos ficar com as extremidades geladas, mãos, pés. Né? Um Pitta, ele pode ter a mesma ansiedade, só que ele pode ter o quê? Mãos transpirando, aquela mão que está sempre suada. Por quê? Porque é a forma do organismo dela reagir. Como ela tem um excesso do elemento fogo, acidez, então ela vai reagir de uma outra forma. Né? Aquela pessoa fica vermelha. Né? Estômago, isso é muito comum. Né? Um caso clássico que eu sempre digo é aquela situação, você está na tua casa, a comida está saindo, aquele cheirinho, você está com fome, quando você está indo para a mesa, toca o teu telefone, você atende uma notícia ruim. Na mesma hora já trava a tua digestão, você já não consegue,
Então, isso fica claro de como a nossa mente também está interligada com o nosso físico, né? E essa da comida é engraçado, porque um vata, eu, por exemplo, se eu tô muito ansiosa naquele momento, acontecer alguma coisa, eu não consigo comer, me perco a fome total. Enquanto talvez um pita, um kapha, comeria mais até, né? No momento da ansiedade, dá vontade mais de comer. Então, eu acho que o dosha reflete aí também, mas talvez no tratamento e no diagnóstico, entender que é um desequilíbrio ali, né? Desse princípio ar. Para quem está caindo de paraquedas, talvez, né? E ainda está começando a entender e conhecer o Ayurveda, a gente não vai falar de todos os doshas aqui, talvez a gente esteja citando, mas o vata é o princípio ar, né? O princípio do movimento, da energia da mente. Então, o desequilíbrio que causa ansiedade, ele é muito explicado quando a gente entende as qualidades do vata, né? E é importante lembrar, assim, vata é o dosha principal, né, que é chamado de o rei dos doshas. Então, quando o vata fica em desequilíbrio por muito tempo, ele acaba desequilibrando os outros doshas. Então, às vezes, você vai ter sintomas de desequilíbrio que vão estar mascarando um desequilíbrio de vata. É muito comum, por exemplo, muitas pessoas que têm ansiedade, que têm um desequilíbrio vata, ao longo do tempo, vão tendo, por exemplo, azia, né? Então, a azia é um desequilíbrio pita, né? Mas ele, às vezes, ele não está sendo gerado diretamente por desequilibrar o pita, e sim por um desequilíbrio que já vem de vata, de uma ansiedade longa, né? E aí você vai entrando naquelas causas que a gente tem, por exemplo, uma coisa que é muito comum, o tremor das mãos, né? O vata, quando está muito acelerado, ele está sempre, né, muito agitado, muito... a mente não para, né? A questão do batimento cardíaco também é outro fator que é muito, né, o vata ele sente com muita facilidade, as tensões musculares, né? Eu atendo muita gente aqui que nem percebe, né? Às vezes a pessoa chega aqui conversando e com o ombro quase tapando os ouvidos, né, de tão tenso que está, né? Só que como é uma coisa que vai gradativamente acontecendo, a pessoa não percebe isso, né? Então é muito comum, por exemplo, numa massagem, às vezes a pessoa, você está mexendo no braço, você solta o braço e a pessoa fica com o braço esticado, né? Ou seja, entra num lugar comum. E aí é que é o perigo, né? Da gente não perceber, né? Ou seja, a gente acaba só percebendo quando está num estágio avançado, né? Onde você tem tontura, onde você tem fadiga, né? Por que fadiga? Se você não dorme bem, porque você está ansioso, você está sobrecarregando o seu organismo. Quando você deveria estar tendo um sono reparador, na verdade o que você está tendo é um sono em estado de alerta, né? E esse é um dos grandes problemas da ansiedade, né? Eu costumo dizer... corpo uma hora... pode falar. Vai ser, né? Não, por exemplo, a respiração curta, né? Respiração curta, basicamente, quando é que a gente vê alguém com respiração muito curta, né? No modo exagerado? É aquela pessoa que está lutando, fugindo, correndo, ou seja, uma pessoa que está em situação de luta ou fuga. Então, o que a ansiedade vai fazendo é que ela vai nos aumentando a nossa velocidade de respiração. Então, ela fica curta e rápida. Então, para o nosso inconsciente, qual a informação que ele está recebendo? Que você está sob ameaça, você está sob risco. E aí você fica o quê? Constantemente em estado de alerta. E aí a pessoa não sabe por que ela está explosiva, por que ela explode, se irrita com facilidade, porque na verdade ela está reativa. Ela está sempre, o inconsciente dela está sempre achando que ela vai ser atacada de alguma forma. E às vezes é por um outro motivo, né? Outro motivo. Na verdade, às vezes é só a respiração. Você nem tem problema. Às vezes a pessoa está em frente a uma praia, com uma água de coco, mas está ansiosa, está tensa. Né? Só porque a informação da respiração. Isso acontece muito no caso da meditação, né? Aqui no consultório chega muita gente que fala, eu não consigo meditar, né? Para mim, meditação é impossível. E às vezes 99,9% é ajuste de respiração. Porque como é que você vai conseguir meditar se você está mandando a informação para o teu inconsciente que você está sob perigo? E aí você diz para ele, quero relaxar minha mente. Ele fala, não. Você tem que estar atento. Aí ele vai te mandar pensamentos, ele vai te coçar, ele vai te dar dor, ele vai fazer um monte de sinais para que você não faça isso. A mesma coisa durante o sono.
né? A pessoa dorme em estado de alerta. Qualquer barulhinho, ela acorda. Qualquer virada na cama, né? Principalmente no horário de 2 às 6 da manhã, que é o horário Vata, né? Então, nesse horário, por exemplo, se você normalmente acorda às 3 da manhã, sem motivo nenhum aparente, você já provavelmente já está num estágio de desequilíbrio do teu Vata ligado à ansiedade. Então, esse também é uma característica interessante de se observar. Essa questão das ansiedades. E essa questão do sono, eu lembro quando a gente teve essa conversa até, da importância de, na hora de dormir, ter essa quebra do parar para se preparar para dormir, né? Porque às vezes a gente dorme, tá tão ansioso, e tô produzindo, tô trabalhando até, sei lá, 1 da manhã, e agora eu falo, eu tô exausta, vou dormir, e apago. Mas aí eu não fiz o relaxamento, então eu apaguei de cansaço, mas continuei tensa, continuei ativa, né? E aí o sono não é de qualidade. Aceleradíssima. Acorda cansada. Eu costumo usar o exemplo da criança com a bola, né? Como se você pegasse a bola, joga para a criança, né, e fica, vai, agora corre, agora traz a bola, agora vai, agora brinca, agora corre. Aí você olha meia-noite, agora dorme. A criança está extremamente ativa. É isso que as pessoas fazem com o seu cérebro, né? Elas estão ativando, respondendo e-mail, vendo filme, enfim. Então, estímulo, 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 estímulo. Aí quando olha para o relógio, 1 hora da manhã, né? Como a mente vai relaxar? Você acaba apagando pelo o grau de estimulação do teu corpo, mas o que vai acontecer na prática é que tua mente vai continuar extremamente acelerada, né? A mesma Mesmo coisa que você direto. Mesmo que Quando apague, né? Você acorda às vezes se sentindo mais cansado que foi dormir, né? Porque na verdade você não teve um sono reparador, você teve um sono em estado de alerta, um sono de vigília, né? Então você manteve a pulsação cardíaca mais elevada, e aí você começa a cair em outros problemas, porque geralmente, né, já estudos mostram pelos ritmos circadianos que nos horários da manhã é a hora que a pressão arterial está mais alta, né? Então, quem já tem essa característica de Vata, ela vai acelerar mais os batimentos cardíacos, aí ela aumenta, né, no caso de quem é Pita, aumenta a probabilidade de um infarto, tudo isso logo pela manhã. E as pessoas às vezes pensam que por estarem precisando relaxar, às vezes vai ver uma televisão ou vai ver um celular, e o estímulo, porque você está quieto naquele momento. Talvez você não esteja pensando nos seus projetos, nas suas coisas, mas você está ali lendo informação, consumindo. Isso, de alguma forma, também te deixa nesse estado alerta, muitas vezes inconsciente, né? Então, essa questão da meditação eu acho super importante, porque eu falo até que tanto yoga, porque o yoga para mim é uma prática meditativa. Então, às vezes, se eu estou fazendo yoga, ele já está me servindo como meditação, mas eu ainda assim tenho todos os benefícios da meditação. Nem sempre eu consigo fazer os dois. Mas o que eu percebo é que é melhor dormir menos. Por mais que eu fale assim, eu preciso de 8 horas de sono, 7 horas de sono. É melhor eu dormir 6 e fazer 1 de yoga do que eu dormir 7 e não fazer ou não meditar. Porque eu não garanto que essa qualidade das minhas 7 horas vão ser boas. E se eu pelo menos tiver 1 hora de meditação ou de yoga por dia, né, 15 minutos, 20 minutos, eu já tô melhorando a qualidade do meu dia, né? Então, assim, tem até um ditado que diz, se você não tem, como é que é? Medite 1 hora todos os dias. Se você não tem 1 hora, medite 2. Né? Que, então você tem que arrumar mais tempo aí, porque realmente você precisa. E eu bato muito isso com meus pacientes, que a gente consegue ter tempo. É questão de organização, né? Porque assim, não, eu não consigo ter tempo para isso. Mas se surgir um problema na tua vida, você não vai disponibilizar um tempo para resolver o problema, né? Então, é questão também da gente dar importância, né, para esses sinais. Por exemplo, o yoga é muito clássico, né? A quantidade de pessoas que você fala, você precisa fazer yoga, e a pessoa, não, é muito parado para mim. Ou seja, a pessoa que é muito agitada, ela não percebe que ela precisa do oposto para dar equilíbrio, né? Aí ela vai fazer uma aula de, sei lá, zumba, crossfit, ou seja, ela já é agitada e ela vai aumentar mais ainda isso. E aí ela não sabe por que ela é muito ansiosa. Exato. E por isso é tão importante também identificar as práticas que são melhores para o seu desequilíbrio, né? Não só para o seu dosha de constituição, mas para o seu desequilíbrio daquele momento. Eu teve uma época que eu fui fazer uns exercícios tipo crossfit logo de manhã, de acabar de acordar. Era horrível aquela sensação, porque eu já acordava no movimento, enquanto eu descobri que o yoga... E olha como que são as coisas. As pessoas que me veem,
talvez até aqui no Instagram, em outros, né, na rua, que for, me acham calma, ou me acham zen. E aí, o meu jeito, talvez, de expressar, ou de falar, ou de conduzir as situações, mas a minha cabeça, os meus pensamentos são acelerados, porque eu sou, né? Eu tenho um desequilíbrio maior em Vata, que eu tento equilibrar com muita batalha, mas não é algo que é tão fácil porque não está no consciente muitas vezes. Então é aquilo que você falou. Muitas vezes a gente vai acumulando tanto tempo que a gente vai achando um negócio normal. E se a gente não para, que é o que você trouxe também dos dados, os dados de quem está buscando tratar a ansiedade, que já assumiu que tem a ansiedade, é uma coisa, mas o tanto de gente que tem e só vai descobrir quando tem uma síndrome do pânico, uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, é enorme. E eu, por saber disso, eu achava que eu nunca teria. Porque eu pensava assim, não, eu já sei, eu faço yoga, eu medito, nossa, né, assim, nunca vou ter isso, eu sei que não. E no meu momento de mudança para cá agora, e olha que era uma mudança que eu queria muito, né, então eu queria mudar de país, queria fazer tudo, mas eu já estava num período com o meu vata desequilibrado, por várias razões. Mas a mudança ainda desequilibra mais um vata, né? Estava mudando de país. Então, o fato de ainda não ter uma estabilidade de rotina, de estar mudando cada hora de um lugar, de estar fazendo caixa, de estar uma vida muito movimentada, foi desestabilizando o meu vata. Com isso, eu comia menos, eu cuidava menos da minha alimentação, eu cuidava menos da minha rotina, dos meus horários. Eu mudei de casa 3 vezes na minha mudança para vir para cá, no Brasil ainda. E aí, finalmente, e eu pensava, gente, tá tudo bem, eu tô levando, tô indo. E assim, naquele negócio de dormir pouco, acordar e mudança, e eu tô indo, tô levando. Vou levar, porque na hora que eu chegar vai valer a pena. Uma semana antes de ir, teoricamente, quando tudo estava já melhor e mais acalmado, eu tive uma crise de ansiedade pela primeira vez, em crise mesmo. Achei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Na hora eu falei, meu coração, e eu estava bem, era no meio da festa de aniversário, estava tudo bem, assim. Então é uma coisa muito inconsciente. Na hora eu fui falar, gente, me surpreendi, paguei língua, falei que nunca ia ter, mas foi super explicável. Era um desequilíbrio de vata, e eu estava acumulando ele aquele tempo todo, e não tava achando que eu ia dar conta, né? Tava achando que dava para ir. Principalmente quando você tem uma data. Tipo assim, vamos lá, faltam só 5 dias, faltam só 3 dias, aí eu relaxo, né? E a gente vai no limite. Eu falo muito com meus pacientes, às vezes, quando eu tento, é importantíssima a questão da rotina, né? E talvez isso que muitas pessoas, eu acho que te acompanham, né? Que às vezes acham que, muito do que eles veem em você também como zen, é porque você, dentro do teu caos, você se organiza. Uhum. Né? E as pessoas têm essa mania de dizer, não, a minha vida é caótica, eu não tenho como fazer, eu trabalho na rua, eu sou vendedor, né? Ok, mas eu te falo, dentro do teu caos, estrutura ele, organiza, tenta comer nos mesmos horários, tenta, né, ter uma coisa... Por exemplo, um erro clássico que o pessoal tem feito demais, muitos pacientes chegam aqui com problemas de digestão. E aí, o que eles estão fazendo? Estão fazendo academia, ginásio, no horário do almoço. Ou seja, no horário que o teu fogo é mais pita, que ele não precisa de agitar, de aquecer, você vai e usa a tua energia digestiva para outra coisa. Você desvia isso. Né? A nossa digestão, ela consome tanta energia nossa, que normalmente o que acontece logo depois do almoço? A gente fica letárgico, né? Porque gasta muita energia. Então, faz isso no outro horário, né? Principalmente nos horários Kapha da manhã, que é onde o nosso corpo é mais inerte. Ou seja, você faz o quê? Você já acorda, sai do teu horário Vata e já faz a tua prática no teu horário Kapha. Né? Você começa o dia. Então, essas são as rotinas importantes que as pessoas têm que entender, porque a ansiedade, ela não nasce do nada. Ela vai sendo um somatório de pequenas coisas, e é esse que é o problema, que pequenas coisinhas a gente não percebe. E quando você fala, poxa, por que eu estou ansioso? Né? Porque não tem nada grande, às vezes, para justificar essa ansiedade. É um somatório de várias pequenas coisinhas. Alguém comentou nas perguntas aqui da questão da nossa mente ser mais calma, né? Que às vezes as pessoas confundem isso muito. Que quem está muito agitado, muito acelerado, acha que se diminuir o ritmo, se fizer meditação, mas eu não vou ficar meio lento,
É. né? Nada a ver, né? Lento é muito diferente de uma mente ativa de uma mente ansiosa. É. Né? Quando a minha mente está muito confusa, muito ansiosa, eu tenho mais dificuldade de concentração, eu tenho mais dificuldade de achar soluções. Quando a minha mente está tranquila, eu sou objetivo, eu olho para aquilo e falo, é isso. Pronto. É. Né? E, e, Não, e isso é muito. Até refletindo, e eu falo que eu posso dar o depoimento eu mesma, né? Porque eu vivo muito isso, eu sinto muito isso. E para mim, a maior parte, ou o que que a gente tem que fazer, é na hora de realmente implementar o que a gente sabe que tem que fazer. E por que que é difícil? Porque o Vata, se é um desequilíbrio do Vata, o Vata já está tão acelerado que o terminar ou lembrar de fazer o que tem que ser feito é Já é difícil. difícil. Então, assim, a gente tem que vencer isso, né? Porque, assim, as pessoas falam, tá, mas e aí? Eu sei que eu tenho que fazer meditação, eu sei que tenho que fazer yoga, eu sei que eu tenho que parar para cuidar melhor da minha alimentação. Por que que as pessoas não fazem? Primeiro, elas têm medo de parar e perder alguma coisa, né? Ah, mas se eu parar 1 hora para meditar, eu vou estar perdendo um tempo que eu podia estar produzindo. Medo de perder é Vata, né? Também, é um medo de perder. E o segundo eu não sei parar, porque eu já estou tão na correria que eu não sei parar. E esse não, a gente tem que sair desse lugar também de, né, só do vitimismo, de eu não consigo, porque é realmente mais difícil para um Vata, muito mais do que para um Pita. Talvez um Pita com ansiedade, em algum momento ele consiga equilibrar esse Vata, porque ele vai organizar o negócio e falar, agora vamos montar uma rotina e vamos seguir. Mas o Vata, às vezes, ele se sente perdido, porque ele fala, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que alimentar melhor, eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas não consigo, esqueci de almoçar ontem, não consegui hoje fazer minha prática. Então, a minha experiência é quando funcionou para mim, é quando eu realmente deixei a organização falar mais alto. Eu falei, hoje não quero saber, posso comprometer meu sono, eu posso fazer o que for, mas eu vou cuidar disso, eu vou fazer, que é o tal do vai lá e faz. Né? Às vezes a gente tá tudo aqui na cabeça, mas vai lá e faz, e começa a fazer para implementar essa rotina, porque senão ela nunca vai chegar. Né? Eu costumo dizer muito assim, se observe. Né? A questão da autoobservação ela é muito importante. Aquilo que você tinha comentado, tudo que fica durante muito tempo vai sendo incorporado como normal, como natural, a gente vai incorporando aquilo como eu sou isso. Né? Então, essas funções são muito importantes. Né? Isso aí. E pensando nessas ferramentas que a gente tem, Max, então, né, assim, é o que eu falo, a gente sabe o que tem que fazer, às vezes é mais difícil colocar em prática, mas é colocar, não tem muito segredo, então tá bom. Ah, mas yoga, as pessoas falam, mas tô com muita dúvida da meditação e do yoga, por quê? Porque não fazem, né? Porque não deu o primeiro passo para respirar mais calmo, ou para fazer uma meditação, ou para fazer uma prática meditativa de yoga, enfim, algum exercício que realmente é intencional para acalmar, né? E não simplesmente pelo físico, porque as pessoas falam, tenho que dar o check no meu exercício físico do dia e vai para o CrossFit, mas não necessariamente é isso que ela está precisando. Então, qual é a sua prática de realmente acalmar, né? E o difícil porque a meditação é mesmo uma luta, né? E aí eu queria ouvir de você também, porque principalmente para uma pessoa na ansiedade, é uma luta, porque o pensamento vem, a gente quer dar uma parada nesse pensamento e as pessoas muitas vezes desistem nesse caminho, né? Do desistir porque meu pensamento não me deixa acalmar. Eu costumo brincar que mesmo um carro de corrida, né, que custou milhões, para correr, ele tem que fazer um pit stop. Né? Dificilmente um carro de corrida vence uma corrida sem fazer pelo menos um pit stop. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Por mais que o nosso ritmo seja acelerado, o nosso estilo de vida seja acelerado, a gente tem que aprender esse pit stop. Né? Uma coisa que eu sempre falo, quer começar a meditar, comece a respirar. Né? A maioria das pessoas, principalmente quem não faz yoga, você pode perguntar como você respira e a pessoa não faz ideia. Respirar talvez o nosso processo corporal mais importante. Você pode passar dias sem comer, você pode passar dias sem dormir, mas a gente não passa minutos sem respirar. Né? E a gente não faz ideia de como respira. Né? A nossa vida começa com uma respiração e ela termina por uma respiração. Né? E a gente não tem ideia. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, comece observando sua respiração. Né? Um exercício simples que eu costumo passar para os pacientes é colocar a mão no meio do peito,
e a outra no abdômen. Fecha os olhos um pouquinho e percebe qual é que você sente, aonde está se movimentando mais. Se é aqui em cima, você tem uma probabilidade já muito grande de já estar com ansiedade. Mesmo que seja num grau pequeno, mas se a tua respiração é torácica, e aí entra um segredo que, na verdade, é talvez o mais cruel da ansiedade, é que a ansiedade, a respiração gera ansiedade, e essa ansiedade gera respiração curta. Né? Então, é um retroalimentando o outro. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E como a gente não pensa para respirar, a gente não percebe isso. A gente vai respirando curto e vai aumentando, potencializando mais a ansiedade. Eu já tive vários pacientes que vieram ao consultório em plena crise de pânico e com 3 minutos sentados, a gente foi trabalhando a respiração, passou. Né? Ou seja, o que a gente quer é que as pessoas entendam que tem que treinar a respiração, tem que trabalhar a respiração, e aí entra os pranayamas do yoga, que são exercícios fantásticos, porque não adianta, aí o que as pessoas fazem? Quando eu tiver a crise, eu vou lembrar de respirar. Eu costumo dizer que é como se você pegasse, eu te desse um manual de natação, você não leu, não estudou, e aí quando você está morrendo afogado, você quer ler. Você vai se afogar. Então, porque se você trabalhar com a respiração, você certamente vai ter um controle sobre ela. E além de você estar inibindo o potencial crise, você também está controlando para evitar. Né? Então, e aí você já tem um domínio, porque você treina isso. Né? E não deixar para tentar controlar, porque quando você tenta controlar algo durante uma crise de ansiedade, você fica mais ansioso. E você vai aumentando e vai ficando mais em pânico. Né? Se você tentar controlar a tua respiração numa crise, você vai travar mais ainda. Né? É uma sensação muito clara que se tem quando começa a dar aquela angústia, fechando no peito, que são parecidas com, em doses mais fortes, né? Às vezes em crises depressivas ou em outras situações. Exato, e é físico, né? Nesse momento dessas crises, os sintomas são completamente físicos, o que confunde muitas pessoas. E aí as pessoas que às vezes não estão nesse nível, não estão tendo mais esse conhecimento da respiração, né? Que é uma coisa tão simples que a gente faz todo dia, mas a gente não percebe que ela está curta, como você falou. Aí, na hora, acaba levando só para o físico. Tive uma crise, foi físico, não quero ter outra crise. Mas o que levou para a crise foi um punhado de sintomas, que esses sintomas têm que ser olhados, não é só a crise, agora eu estou bem, né? Porque daqui a pouco ela vai aparecer de novo. E eu falo que na meditação, para mim, acho que o maior ensinamento, o maior ganho ali, é a gente perceber, principalmente para nós, para os vatas desequilibrados, ansiosos, é perceber que naquele momento realmente você não controla nada, porque naquele momento você não controla, e ao longo do seu dia você vai percebendo que você não controla certas situações, porque a ansiedade é a gente querer controlar tudo, que nem aconteceu, né? 99% das nossas preocupações não aconteceram, porque a gente está tentando controlar algo que ainda não existiu. E na meditação, a gente vai respirar e perceber que aquele momento tá tudo bem. Só que hoje, acho que se ouve falar muito de meditação, às vezes eu acho que gera curiosidade nas pessoas, por outro lado, às vezes eu acho que afasta as pessoas, porque as pessoas pensam, isso não é pra mim. E é algo tão simples, meditação não é nada do outro mundo, né? Às vezes eu falo, gente, se mudar o nome e falar assim, senta e fica quietinho ali, 2 minutinhos, quietinho, se o pensamento vir, pode deixar vir, depois você volta a focar na sua respiração. Não fala o nome meditação, a pessoa consegue fazer. Mas fala que é meditação, a pessoa já fica... mas não, essa coisa não é pra mim. Né? E é simples, é igual você falou, Max. Tem que pegar, colocar a pessoa na sua frente e falar assim, vamos respirar aqui juntos. Porque aí a gente volta a aprender uma coisa que é simples do ser humano, que é respirar com toda a capacidade que a gente tem, né? De respiração. Você vê os bebês, né? Os bebês respiram perfeitamente, com o abdômen. Na verdade, o que acontece? A gente nasce sabendo respirar e vai desaprendendo por causa de estresse, de correria. Né? Eu costumo dizer que eu acho que um dos problemas da meditação, né, não da meditação, mas do medo que as pessoas têm da meditação, é que eu acho que foi ensinado, principalmente no Ocidente, de uma forma errada.
né? A gente dizia muito essa coisa de não, meditar e esvaziar a mente, né? E aí a pessoa senta para meditar e parece que triplica o número de pensamentos. E aí ela fala, isso não é para mim, né? Na verdade, esvaziar a mente, né, que seria entrar já no estado alfa, isso é um estágio avançado da meditação, né? O que a gente faz na meditação, inicialmente, é, primeiro, se auto-perceber, né, que a gente fala no budismo, que é trazer a mente de volta para casa, né? Nossa mente está sempre fora, o tempo inteiro. Então, que é a ansiedade. Exato. A ansiedade, né? Que aí gera, né, o controle, né, que gera mais ansiedade. Então, é um ciclo que está sempre... Então, se a gente não entender isso, não for quebrando, não tirar esse estigma da meditação, né? Então, meditar é muito fácil, é aprender a lidar com o movimento do pensamento, né? Porque qual é o grande problema hoje nosso com a ansiedade? É que nós nos apegamos ao pensamento. Eu tenho um pensamento, então, vou ter, né, uma live com a Patrícia. Começa, eu tenho que ir lá, o que eu tenho que falar, o que eu preciso, o que eu faço, quantas pessoas vão entrar, quem... Então, bom, já me apeguei ao pensamento. E aí, apegar esse pensamento faz com que a mente não pare de processar, né? Quando eu entendo, eu trabalho na meditação, que o pensamento pode vir e ir, e eu não preciso me apegar a ele, né? Um exemplo que eu costumo dar quando eu ensino meditação é o quê? Você está lá no teu trabalho, digitando, alguém chega para você e fala, Paty, tem uma reunião sexta-feira. Aí você, reunião na sexta, sexta é dia de fazer reunião, qual é o assunto? Pronto, você já perdeu o teu foco no teu trabalho. Tua mente já se apegou àquele pensamento, né? E a gente faz isso para tudo. A gente faz isso para os compromissos, para filhos, enfim. E aí, meditar é o quê? É você estar ali trabalhando, alguém fala, tem uma reunião na sexta-feira. Você anota, reunião sexta-feira, e volta para o teu foco. Aquele pensamento fluiu, né? E eu tenho visto muitas pessoas falando que porque esse isolamento do Covid está deixando as pessoas... Não, as pessoas já estavam. Né? Só que elas tiveram que lidar com isso dentro de casa. Exato. Né? Porque na rua você está se distraindo, está todo mundo correndo, está todo mundo ansioso, mas de repente alguém pegou você, né, uma usina de ansiedade e enfiou dentro de casa. E aí agora, lida com isso. E eu não sei. E aí eu acho que as pessoas quiseram criar mais, né? Então produzir mais. Muitas vezes aconteceu muito mais na quarentena do que antes, porque a pessoa ainda se sente mais pressionada, porque agora eu tenho que produzir. Agora eu tô aqui em casa, não tem nem a desculpa de falar que eu gastei meu tempo para ir, para voltar ao trabalho. Eu tô aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí de novo esse ciclo vicioso, né? Porque aí a pessoa quer produzir e não quer parar. O que eu mais escuto nos meus pacientes com ansiedade eu não consigo, quando eu estou em casa, no final de semana, num feriado, eu não relaxo, porque parece que eu estou sendo improdutivo, eu deveria estar fazendo alguma coisa, ou seja, no período que é o ócio saudável, as pessoas estão criando ansiedade porque desaprenderam a relaxar. Né? O Iyengar, né, que dizia que um dos asanas mais difíceis de todos é o Shavasana. Exato. Que teoricamente é o mais tranquilo. Mas por quê? Porque as pessoas simplesmente não conseguem se soltar. Né? Shavasana, para quem não conhece, é a posição do cadáver, né? Aquela deitada que geralmente acontece no final do yoga, do relaxamento, mas as pessoas estão duras. Né? Então elas não conseguem tocar o chão, o corpo, elas estão tensas, né? Ou seja, falou para relaxar se torna mais difícil do que um asana extremamente sofisticado que as pessoas conseguem fazer com mais facilidade. Elas não sabem o que fazer naquele período. Eu lembro no yoga, assim, na minha prática, no final da prática, o professor sempre falava, olha, agora é o Savasana, vocês ficavam ali mais um minutinho, eu vou deixar vocês aqui, fiquem o máximo de tempo que vocês conseguirem, tchau, namastê, saía o professor. Você já via, assim, uma galera se movimentando na hora para sair. Então, as pessoas têm pânico de relaxar. Porque, assim, acabou a aula, né? Acabou a aula. Isso aqui não era, aquela posição era super importante para colher todos os benefícios da sua prática intensa, né? Era ali o momento de ficar parado e colher os benefícios. E é difícil mesmo. É muito difícil. Eu não diria nem que é a questão de acabar a aula. Eu diria que é o medo
do relaxar. Exato. É o medo desse confronto com você mesmo, de você falar, poxa, eu estou acabando de fazer uma aula de yoga, estou me sentindo super bem. Deixa eu aproveitar, né? Mas eu não consigo essa parte, eu não consigo estar comigo mesmo, relaxar. Né? O estar comigo mesmo tem sido muito difícil, principalmente numa era em que a gente vive na internet, com 5 mil amigos em todo lugar, falando o tempo inteiro, se comunicando o tempo inteiro. Ficar sozinho é muito complicado. Estar com você mesmo, ouvir suas dores, ouvir você, né, alinhar com por que eu sou ansioso, por que eu estou ansioso, quais são os motivos. Né? Eu costumo brincar às vezes que as pessoas me perguntam sobre fumo para desestressar. Voltou. A pessoa diz, por que você fuma? Eu fumo para desestressar. Eu, tá bom, quantos cigarros você fuma por dia? 20. Eu falei, peraí, então, né, vamos eu fazer acho uma outra coisa. Porque o teu problema não é o fumar por estresse. Se você precisa fumar 20, é porque você está com muito estresse e precisa resolver isso. Né? Não é o cigarro que vai resolver teu nível de estresse. Né? A questão da ansiedade é muito comum assim, a pessoa está ansiosa, dorme mal, acorda mal. Aí, em escritório de empresa, é muito clássico isso. A pessoa começa a tomar um cafezinho na máquina, né, que é para dar a cafeína lá para dar um up. Né? Só que se ela já é ansiosa, a cafeína é terrível para isso. Né? E aí não é só a cafeína do café, os chá verde, branco, que são extremamente saudáveis, né, mas tem muita cafeína. E aí é muito engraçado, porque a pessoa começa com isso. Aí ela tem aquele pico de euforia, desgasta aquilo que ela não tem, porque ela dormiu mal, e aí dorme mal de novo. Aí você vai acompanhando a evolução no escritório. A pessoa começa naquele copinho da máquina, depois ela compra uma caneca, daqui a pouco ela compra uma cafeteira e bota na mesa dela. Do lado. Ela vai aumentando a quantidade em vez de resolver. Né? Eu acho que esse é um grande problema. O café, a pessoa pensa que o café parou de fazer efeito, né? Ela pensa que o café parou de fazer efeito e vai aumentando, é como qualquer estimulante. E você tocou nesse assunto, Max, alimentação, né? E aí a gente falando aí do momento de ansiedade, né? De uma pessoa ansiosa, alimentação, a gente já entende que a ansiedade é um desequilíbrio vata, então a gente tem que equilibrar o vata. Então, a alimentação nesse momento, para uma pessoa ansiosa, é uma alimentação para equilibrar a vata? Então, uma alimentação comida, né, quente, nutritiva, mais cozida? Quais seriam as recomendações na questão do alimento? A gente tem sempre que ter cuidado de identificar o dosha da pessoa. Apesar do desequilíbrio ser sempre vata, né, no caso da ansiedade, eu tenho que analisar cada constituição. Por quê? Quando eu entro com uma alimentação vata, a gente está sempre trabalhando nos opostos. Então, para eu diminuir vata, eu tenho que aumentar pita. Então, se a pessoa, além do dosha vata, ela também tem um pita muito elevado, eu posso, além de tentar reequilibrar o vata, mas eu posso desequilibrar o pita. Né? Então, a princípio básico seria uma alimentação antivata, ou seja, uma alimentação mais úmida, mais pesada, mais oleosa, ou seja, vata precisa de aterramento. A sensação de quem está ansioso é que a mente está voando. A toda está lá para cima e falta nos pés. A gente não tem chão, a gente está muito aéreo, a gente está... Tanto é que é uma sensação clássica de um excesso de ansiedade é a sensação de que o chão está se movendo, você não tem base. Então, esse peso, esse aterramento que a gente chama, é importante. Só que, claro, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar ali. E outra coisa importante também é essa questão que a gente falou, eu falei por alto das estações, né, de agora ser o outono, e também estar atento para o inverno, porque o inverno é um período que ele é feito para desacelerar. Né? É só olhar para a natureza. Onde é que tudo
né? Você vê menos pássaros voando, alguns animais até hibernam, ou seja, e o ser humano, ele quer manter o mesmo ritmo em todas as estações. E isso é outra coisa fatal para o desequilíbrio. A gente tem que entender essa questão das estações, entender quando é que eu tenho que desacelerar. É um período que é importante para a gente, tanto desacelerar nosso corpo como a nossa mente. Perfeito. E esse ponto até da alimentação e da variação até da época, né, do clima, enfim, das estações do ano e dos doshas, claro, é importante a gente ver também que a gente tem alternativas, né? Por exemplo, num verão eu posso até, né, comer minha salada, ou, né, aqui pede por isso, uma alimentação mais fresca. Mesmo se eu estou, né, num momento de ansiedade, claro, vou preferir os cozidos, mas ainda assim eu tenho que levar em conta, né, a atmosfera ali, né, o clima, o momento que eu estou vivendo, a constituição e tudo que eu estou vivendo naquele momento. Mas o que eu levei muito para minha reflexão é que, independente, eu acho que a gente pode até falar ali de alimentos, de condimentos, de especiarias que são bons para esse momento, né, de ansiedade, aqueles que aquecem mais. Mas para mim o que fica de mais importante mais do que o que eu estou comendo, né? Mais do que a nutrição da minha comida, é a forma com que eu estou comendo. Porque uma vez que o Ayurveda diz que você não é o que você come, você é o que você digere, eu posso estar comendo um prato, uma comidinha cozida que eu faço aqui para o meu vata com todos os temperos, coloco gengibre em pó e tudo, mas na hora de comer eu como em pé, correndo, porque eu estou pensando em outra coisa. O que vai acontecer? A comida é nutritiva, a comida é para equilibrar a vata, mas a forma com que eu estou ingerindo vai fazer eu produzir toxina, porque eu estou comendo muito rápido, porque eu não estou digerindo aquela comida, né? E isso às vezes as pessoas não entendem, né? Elas pensam só no produto comida e não no produto digestão, né? Também dois outros pontos da comida, que é a questão do que você está comendo, se é adequado para você, né? Porque não é só por ser bioquimicamente saudável que vai ser bom. E outra questão é a tua qualidade mental. Né? Não adianta você estar com um prato todo coloridinho, com todas as vitaminas, se você está comendo, olhando para a mesa do lado e falando, que raiva daquela pessoa, está comendo aquilo e não engorda, e eu estou com essa salada e não consigo emagrecer. Ou seja, você está gerando toxina. Lembra daquele fato que eu falei de você estar indo para a mesa, receber uma ligação, uma notícia ruim e interfere na tua digestão. Então, se você não vai digerir bem, né, e a digestão, quando a gente fala de digestão no Ayurveda, a gente está falando de digestão daquilo que você come, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Como é que você processa isso? Então, é fundamental que as pessoas entendam essas questões. Perfeito. Eu acho que assim... Desculpa. Não, eu ia só comentar nesse ponto que eu falo aqui. As crianças fizeram alguma birra, aconteceu alguma coisa que teve choro, e aí começou a chorar, eu falo, não vai comer agora. E eles até acham, não, eu como. Não, gente, eu não tô brigando, mas ninguém vai comer chorando. Então vai parar de chorar, vai se acalmar, e depois a gente vai ver se vai fazer sentido comer agora. Porque assim, o que adianta? Teve uma briga, alguma coisa, vai comer chorando? Não vai comer, não vai digerir, né? Pode estar. Então, assim, o clima na mesa conta. A Babi comentou ali, eu só tenho comida em pé, e ela estava falando que estava desequilibrada em vata. E é isso, assim, é uma junção de várias coisas, né? Então, assim, por que meu vata, por que eu tô tão ansiosa? Mas eu tô comendo em pé. Eu posso até estar comendo as comidas certas, mas tô comendo em pé, tô com pressa, tô correndo, não tô parando, tô fazendo. Isso que o Max falou, né? Não tô relaxando, não tô respirando com toda a minha capacidade, tô respirando só aqui. Tô até dormindo as horas que eu deveria dormir, mas não tô tendo um sono revigorante, né? Ainda tô. Então, assim, é uma junção de muitas coisas, e para mim fica muito claro aqui que não só a alimentação, mas a forma com que você se alimenta, a rotina, né? Que é essa parte dos horários, de estabelecer os horários, e o estilo de vida mesmo, né? O que a gente está fazendo para parar, para desacelerar. Eu acho que a questão da rotina talvez um dos fatores que eu acho que mais as pessoas têm que cuidar. Sabe, que horas você está indo para a cama, qual é a qualidade de cada coisa que você está fazendo no teu dia. Se não tiver isso, né, tem uma frase do Krishnamurti que eu gosto muito, que não se sinta feliz de ser normal no mundo louco. Ou seja, se você se sente normal no mundo louco, você está louco. Né? Que é o que o professor Hermógenes falava muito de Deus me livre de ser normal. Né? Que é a normose, né? Que
a gente considera como uma doença, que é aquela coisa de repetir o que todo mundo está repetindo. Né? Ou seja, todo mundo, não, mas todo mundo que eu conheço dorme tarde, todo mundo que eu conheço faz isso. Você não é todo mundo. Se você for conversar seriamente com essas pessoas, você vai descobrir que elas têm problemas, que elas não dormem bem, têm problemas de saúde, que têm... Então, assim, não acho que repetir o que os outros repetem, né, não vai gerar danos, porque para essas pessoas, muito provavelmente está gerando, você só não sabe. Exatamente. Essa do horário, para mim, é uma lição. Assim, aqui, e eu que sou mais vata e tenho esse desequilíbrio maior, eu preciso de horários. E às vezes eu falo com o Marcelo, agora a gente tentando se organizar, eu falo, mas como que eu faço? Agora eu preciso, sei lá, de 2 horas por dia, todos os dias. Que horas vai ser? Aí ele fala assim pra mim, não sei, um dia pode ser de tarde, no outro de manhã. Eu fico louca, eu falo, eu preciso que seja no mesmo horário todos os dias, pra minha cabeça entender que é aquele horário, pra eu conseguir me... Então, assim, é o horário de dormir, deveria ser sempre o mesmo horário, isso eu sempre lembro de você, Max, porque essa é a minha luta, assim, eu até tento, e eu lembro que eu falava, Max, mas pode variar 15 minutos para cima, 15 para baixo, como se eu fosse ficar ali. Hoje a minha variação é bem maior, mas eu percebo o quanto eu fico melhor quando eu fico, assim, 4 noites dormindo todo dia no mesmo horário, acordando cedo. Então, assim, manter esses horários para comer, eu já faço. Para mim, comer é sagrado, né? Entre meio-dia e meio, almoço, janta entre 6, 6 e meia. Assim, isso é sempre. Mas tem coisas que a gente tem que... E é isso, é ajustar a rotina para diminuir a ansiedade. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. E você joga a favor do teu corpo. Se ele sabe que naqueles horários ele vai acontecer algo, ou seja, se ele sabe que todo dia, ao meio-dia, ele vai receber comida, ele já começa a produzir o suco gástrico. Se ele sabe que naquele horário ele vai dormir, né, por volta em determinado horário, ele já começa a aumentar a produção de melatonina. Então, normalmente, assim, os estudos mostram que a melatonina começa a ser produzida com mais intensidade a partir das 6h30, 7 horas da noite. Se você não for para a cama no pico, às 10 horas, 10 e pouca, o que acontece? Teu inconsciente entende que você não vai mais dormir, então ele para de produzir. E aí depois a pessoa fala, poxa, eu perdi o sono. Perdi o sono. Tô animada agora. São 11 horas, tô animada. O ônibus, o autocarro, ele passou. Você só não pegou. Perdeu, ele ficou na estação lá. Né? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, a respeitar esses horários. Só isso você já está dando para o teu corpo 50%, 60% de potencialidade para ele se reequilibrar e te ajudar nos processos. Legal. A Babi está perguntando, malhar à noite não é bom de jeito nenhum, então, para casos de ansiedade. Na verdade, não é bom de jeito nenhum para nada. Porque, na verdade, quando você deveria estar estimulando o teu corpo a relaxar, diminuir o risco, ou seja, o que é o ideal? As pessoas deveriam jantar no máximo até 8 horas da noite, para poder digerir antes de ir para a cama, né? Dormir no horário das 10 e pouca, 10 e meia no máximo, aproveitando esse pico da melatonina, com um sono mais profundo. Meia hora antes, eu sempre recomendo que desacelera, né? Para de ver TV. Tem pessoas que têm o hábito de leitura. A leitura é a mesma coisa, você está imaginando que você está lendo, né? Você está estimulando também. Então, toma um chazinho, faz um escalda-pé, né? Começa a dizer para o teu consciente, ó, tá tudo tranquilo, vamos relaxar, porque eu quero dormir bem. Né? E aí você vai quebrando esse processo da ansiedade. Exato, e eu acho que tudo depende do nível que você está de ansiedade, né, desse desequilíbrio do vata, então, para você ir organizando e sabendo o que te faz bem, mas com certeza eu também acho que estimular o corpo à noite é algo que, enfim, em algum momento vai dar uma prejudicada. Estamos muito... Potencialmente você vai acabar dormindo mais tarde, né? Exato. Estamos muito, muito nos finalmente aqui da live. É sempre um papo que a gente poderia ficar falando horas, né, Max? Ainda mais é um assunto tão amplo como a ansiedade, mas acho que a gente agora tem aí um minutinho para recapitular um pouquinho, assim, os principais pontos. E para mim, eu acho que fica isso, né, dessa questão muito da forma, da rotina, da importância dos horários, da importância de entender o que você também está fazendo para diminuir essa ansiedade, o quanto você está se percebendo, porque só testar que você está com ansiedade às vezes não é suficiente, né? Mas o que você está percebendo? A respiração está curta, então hoje o Max deu aqui
vários pontos para a gente observar, né? A respiração tá curta, no momento que eu paro, eu tô realmente deixando os pensamentos irem, eu tô embarcando em cada pensamento que vem. Ou eu tô falando, não, peraí, essa reunião é amanhã, deixa para eu me preocupar amanhã. Esse problema vai acontecer só no mês que vem, deixa para eu estar, né? Assim, se a gente embarca no pensamento todos os dias, ele vai.